Mundos paralelos, segundo a ciência, são mundos que coexistem juntamente ao nosso, como uma espécie de espelho que reflete nosso mundo real, porém com uma realidade diferente, mas paralela ao nosso. Existem no mundo milhares de casos estranhos e relatos de pessoas que dizem ter ido a esses outros mundos, tanto em forma física ou espiritual. No livro de Gênesis, a Bíblia relata a história de um homem chamado Enoque, que foi arrebatado por anjos e visitou outros mundos em outras dimensões, que na Bíblia ele se refere como outros céus. A história de Enoque é um livro apócrifo que não está registrado com os outros livros da Bíblia. Um homem apareceu no aeroporto do Japão dizendo estar ali a negócios. Ele tinha diversos vistos verdadeiros carimbados no passaporte, assim como moedas de vários países europeus, cheques de um banco desconhecido e uma carteira de motorista expedida em um país chamado Taured, que até então não existe em nenhum lugar do mundo. Ele foi enviado a um hotel até que uma decisão sobre o caso fosse tomada, e 2 agentes de imigração ficaram de vigias na porta do seu quarto. No entanto, quando eles entraram no recinto para falar com o homem pela manhã, ele havia desaparecido. Isso aconteceu em um quarto localizado no 15º andar, em uma rua movimentada, ou seja, é muito improvável que o homem tenha escapado pela janela, para não dizer impossível. O Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio realizou buscas, mas nunca mais localizou o homem de Taured. Quatro meninas estavam dirigindo em uma estrada de asfalto no deserto de Utah, nos Estados Unidos. Depois de terem entrado na saída errada, chegaram a uma estrada de cimento branco, cercada por uma plantação de grãos e um lago. Elas avistaram um prédio com um grande letreiro de neon, formando rabiscos ilegíveis e aleatórios. Quando pararam para pedir informações, homens muito altos saíram pela porta da frente, parecendo espantados e acenando para as meninas. Foi então que as garotas perceberam que esses homens não pareciam humanos e saíram em disparada com o carro. Enquanto estavam fugindo, elas notaram que 4 veículos esquisitos, em formato oval e com a carroceria montada sobre uma espécie de triciclo, estavam em seu encalço. Elas aceleraram até que os veículos misteriosos estivessem fora de alcance, e quando alcançaram o desfiladeiro de onde tinham vindo, de alguma forma retornaram ao deserto onde estavam inicialmente, como se estivesse atravessado algum portal dimensional. Lerina Garcia acordou uma manhã e notou pequenas mudanças em sua vida. Seus lençóis não lhe eram familiares, e o pijama que ela estava usando era diferente do que tinha vestido quando foi dormir. Seu dia começou a ficar ainda mais estranho quando foi trabalhar e descobriu que seu escritório não era mais onde costumava ser. Ela trabalhava no mesmo prédio, mas em um departamento diferente, sob comando de um chefe que ela não conhecia. Abalada, ela retornou para casa e se deparou com seu ex-namorado por lá. Só que ele não era mais seu ex, mas sim seu atual namorado. Seu verdadeiro namorado, com quem estava há meses, não estava em lugar nenhum. Em novembro de 1986, um homem chamado Pedro Oliva Ramírez estava dirigindo de Sevilha para uma cidade chamada Alcalá de Guadaíra. Ele contou que depois de fazer uma curva, se viu em uma estrada de 6 faixas. Ele continuou dirigindo por essa estrada, em linha reta, vendo coisas desconhecidas, como casas de 20 andares, estruturas não identificadas e grama de cerca de 60 centímetros de altura, ao longo da beira da estrada. Pouco tempo depois, ele disse que passou a ouvir vozes, uma das quais dizendo que ele tinha sido transferido para outro país, em um hemisfério diferente.
Ele continuou dirigindo pela estrada por 1 hora, e então parou para examinar a área desconhecida da estrada. Depois de voltar para o carro e continuar dirigindo, ele avistou uma placa apontando para 3 direções diferentes. Uma dizia para Málaga, outra para Sevilha e a última para Alcabala. Pedro pegou o caminho para Sevilha. Quando olhou para a esquerda, estava em frente à sua casa em Alcalá de Guadaíra. Ao que tudo indica, voltou ao seu mundo. Porém, frustrado e confuso, ele tentou refazer seus passos, mas nunca conseguiu encontrar o cruzamento ou a placa tripla na estrada. Em 2009, um homem chamado James Richards estava em Livermore, Califórnia, nos Estados Unidos, voltando com a sua cachorra para casa, vindo de Turlock. Ele afirma que, quando encostou o carro para que a cadela fizesse xixi, ela correu atrás de um coelho. Ele a seguiu, mas tropeçou batendo a cabeça e ficando inconsciente. Quando Richard recobrou a consciência, ele estava ao lado de uma máquina estranha, na companhia de um homem chamado Jonas, que alegou ter encontrado seu corpo inconsciente enquanto estava em uma viagem de trabalho, a serviço de uma agência de viagem interdimensionais. Richard então percebeu que não estava mais em seu mundo, mas em uma dimensão diferente, paralela ao nosso mundo. Enquanto estavam juntos, Jonas e Richard bateram papo sobre a cultura pop em seus respectivos universos. Richard descobriu que os Beatles não só existiam nesta outra dimensão, mas que todos estavam vivos e ainda em atividade. Outro fato estranho é que nessa dimensão não existiam CDs. Esse artefato ainda não havia sido criado. Richard queria levar uma prova deste mundo ao mundo onde ele vive, mas Jonas o proibiu. Porém, Richard escondeu em seu bolso uma fita cassete com o nome Everyday Chemistry, que continha música dos Beatles que nunca existiram. Ao voltar para seu mundo, ele mostrou as faixas da fita cassete como prova de sua viagem, e atualmente essa fita está sendo objeto de estudos e pesquisas. Esses são apenas alguns casos de pessoas que relataram sobre viagens a mundos paralelos ao nosso. Ou seria o nosso mundo paralelo aos outros? E você, acredita em mundos paralelos?